Capítulo 22. Números. Subtítulo: Balaque e Balaão. Depois disso, os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe tinha muito medo do povo de Israel, pois eram muitos, e os moabitas andavam angustiados por causa dos israelitas. Por isso disseram aos chefes de Midian: agora esta multidão vai devorar tudo que há ao nosso redor, como o boi devora a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que fica junto ao rio, na terra do seu próprio povo, e disse: um povo que cobre a face da terra saiu do Egito, e está acampado bem na minha frente. Peço-te que venhas agora amaldiçoar este povo para mim, pois ele é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu vença e possa expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele a quem abençoares será abençoado, e aquele a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Então os chefes de Moabe e os chefes de Midian saíram, levando o pagamento pelos encantamentos. Chegando a Balaão, repetiram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes respondeu: ficai aqui esta noite, e vos responderei conforme o Senhor me falar. Então os chefes de Moabe ficaram com Balaão. Então Deus veio a Balaão e perguntou: quem são estes homens que estão na tua casa? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-os a mim, dizendo: o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoá-lo para mim, e talvez eu possa lutar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão: não irás com eles, e não amaldiçoarás este povo, porque é um povo abençoado. Balaão levantou-se pela manhã e disse aos chefes de Balaque: ide para a vossa terra, pois o Senhor não quer que eu vos acompanhe. Então os líderes de Moabe se levantaram, voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Mas Balaque tornou a enviar chefes em maior número e superiores aos anteriores. Estes chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te que não te demores em vir a mim, pois te honrarei muito e farei tudo o que me disseres. Peço-te que venhas amaldiçoar este povo para mim. Balaão respondeu aos servos de Balaque: mesmo que Balaque quisesse me dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena nem grande. Mas peço que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor tem a dizer-me. Então, de noite, Deus veio a Balaão e disse-lhe: já que esses homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente aquilo que eu te disser. Subtítulo: o anjo do Senhor no caminho da jumenta de Balaão. Então Balaão levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas a ira de Deus se acendeu enquanto ele ia, e o anjo do Senhor se posicionou no caminho como seu adversário. Balaão ia montado em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada na mão. Então, desviando-se, foi pelo campo. Mas Balaão bateu na jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs num caminho apertado entre as vinhas, e havia um muro de um lado e de outro. E, ao ver o anjo do Senhor, a jumenta encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso, ele voltou a bater nela. Então o anjo do Senhor seguiu mais adiante e colocou-se num lugar apertado, onde não era possível se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E, ao ver o anjo do Senhor, a jumenta deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele bateu na jumenta com o bordão. Nesse momento, o Senhor abriu a boca da jumenta, e ele perguntou a Balaão: que foi que te fiz, para que me batesses 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: tu zombastes de mim,
Se eu tivesse uma espada na mão, agora eu te mataria. Mas a jumenta disse a Balaão: Por acaso não sou a tua jumenta em que cavalgaste toda a vida até hoje? Será que tenho o costume de fazer isso contigo? E ele respondeu: Não. Subtítulo: A mensagem do anjo. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Então baixou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor perguntou-lhe: Por que já batestes 3 vezes na tua jumenta? Eu saí como teu adversário, pois teu comportamento é perverso diante de mim. Mas a jumenta me viu e já se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, sem dúvida eu teria te matado, mas a deixaria viva. Balaão respondeu ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho, para se opores a mim. Agora, se isso parece mal aos teus olhos, voltarei. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão: Vai com estes homens, mas falarás somente a palavra que eu te disser. E Balaão prosseguiu com os chefes de Balaque. Subtítulo: Balaque encontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, saiu-lhe ao encontro em Ir-Moabe, cidade de fronteira, à margem de Arnon. E Balaque perguntou a Balaão: Eu não enviei mensageiros várias vezes para te chamar? Por que não viestes logo? Por acaso eu não poderia pagar? Balaão respondeu a Balaque: Aqui estou eu. Mas, por acaso, falaria eu alguma coisa de mim mesmo? Só falaria a palavra que Deus puser na minha boca. E Balaão foi com Balaque até Criate-Uzote. Então Balaque ofereceu bois e ovelhas em sacrifício, e enviou parte deles a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. E aconteceu que, pela manhã, Balaque levou Balaão às colinas, aos altares dedicados a Baal. E Balaão viu de lá uma parte do povo. Capítulo 23. Números. Subtítulo: Balaque edifica 7 altares. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão tinha dito. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica aqui, em pé, junto ao teu holocausto, e eu me afastarei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e te direi o que ele me mostrar. Assim, ele se dirigiu a um lugar alto. E, quando Deus o encontrou, Balaão lhe disse: Preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta para Balaque, e assim falarás. Balaão voltou a Balaque, que estava em pé junto ao seu holocausto, com todos os líderes de Moabe. Subtítulo: A primeira profecia de Balaão. Então Balaão proferiu seu oráculo. Balaque, rei de Moabe, mandou trazer-me de Arã, desde as montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa Jacó para mim. Vem, sentencia Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Pois o vejo do alto dos rochedos e o contemplo das colinas. Este é um povo que habita só e entre as nações não é contado. Quem poderia contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos, e tu os abençoastes muito. E ele respondeu: Não deveria eu falar o que o Senhor põe em minha boca? Subtítulo: A segunda profecia de Balaão. Então Balaque lhe disse: Peço-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o poderás ver. Verás somente uma parte dele, não verás todo o povo. Amaldiçoa-o dali para mim. Então levou-o ao campo de Zofim, ao cume do Pisga, e, tendo edificado 7 altares, ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada um deles. E Balaão disse a Balaque: Fique aqui em pé junto aos teus holocaustos, enquanto vou ao encontro do Senhor. E quando o Senhor encontrou-se com Balaão,
pôs na sua boca uma palavra e disse: Volta para Balaque e assim falarás. Então ele voltou a Balaque, que estava em pé junto ao seu holocausto com os chefes de Moabe. E Balaque lhe perguntou: O que o Senhor falou? E Balaão proferiu seu oráculo. Balaque, levanta-te e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou, e não posso revogar a bênção. Ele não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como a do boi selvagem. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora dirão sobre Jacó e Israel: que coisas Deus tem feito! O povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: Se não vais amaldiçoá-lo, também não o abençoes. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não te disse que tenho de fazer tudo o que o Senhor falar? E Balaque disse a Balaão: Vem agora, e eu te levarei a outro lugar. Pode ser que dali Deus queira que amaldiçoes o povo para mim. Então Balaque levou Balaão ao cume do Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão lhe disse, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Capítulo 24. Números. Balaão viu que era bom aos olhos do Senhor que ele abençoasse Israel e não saiu em busca de encantamentos, como de costume, mas voltou o rosto para o deserto. Ao levantar os olhos, Balaão viu Israel, que se achava acampado segundo suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. Subtítulo: A terceira profecia de Balaão. E Balaão proferiu seu oráculo. Fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. Ó Jacó, como são formosas as tuas tendas, as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Correrá a água de seus baldes, e a sua semente será bem regada. O seu rei se elevará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como a do boi selvagem. Israel devorará as nações adversárias, lhes quebrará os ossos e os atravessará com suas flechas. Agachou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos sejam os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e, batendo as palmas das mãos, disse a Balaão: Eu te chamei para amaldiçoares os meus inimigos, e essa é a terceira vez que os abençoas. Agora foge para a tua terra. Eu disse que certamente te pagaria, mas o Senhor te privou disso. Então Balaão respondeu a Balaque: Não falei eu aos mensageiros que me enviaste? E disse: Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor, para fazer por mim mesmo o bem ou o mal. Não disse que falaria apenas o que o Senhor falasse? Agora, então, estou voltando para o meu povo. Mas escuta, eu te direi o que este povo fará ao teu povo nos dias futuros. Subtítulo: A quarta profecia de Balaão. Então Balaão proferiu seu oráculo. Fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os planos do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto.
virá uma estrela de Jacó, de Israel. Se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. E Edom será sua propriedade, como também Seir, aqueles que eram seus inimigos. Pois Israel se tornará forte. De Jacó virá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Balaão viu também Amaleque e proferiu seu oráculo. Amaleque era a primeira das nações, mas seu fim será a destruição. E, ao ver os queneus, proferiu seu oráculo, dizendo: A tua habitação está firme, e o teu ninho posto na rocha. Mas o queneu será assolado, até que Assur te leve como prisioneiro. E continuou seu oráculo: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Navios virão das costas de Quitim e afligirão Assur. De igual modo, afligirão Eber, que também será destruído. Por fim, Balaão se levantou, partiu e voltou para sua terra. E Balaque também seguiu seu caminho.